Queria dar boas-vindas a todos, agradecer o convite do Marco Antônio aqui para estar com vocês, dar os parabéns ao Marco Antônio pela organização de todo esse evento e, principalmente, agradecer a presença do BAMP, que veio falar com a gente e fazer a apresentação nesse evento. Eu vou aproveitar esse momento para passar uma mensagem para as pessoas aqui do CTI envolvidas com a área de componentes, dizer para vocês que o CTI cada vez mais, e ontem mesmo estive com o Henrique Miguel, estive lá em Brasília com o Elias, com o pessoal todo, cada vez mais o CTI está alinhado com as políticas públicas do Ministério. Né? Então, o CI Brasil é uma política pública muito importante para a gente, né? E o CTI vai contribuir sempre com o CI Brasil, assim como nós temos outras. Né? O pessoal sabe, eu tenho repetido seguidamente nos eventos, CI Brasil, CTNIC, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional das Pessoas com Deficiência, que é o Viver Sem Limite. E, então, essa é a nossa novidade, né, que eu, até comentando aqui na presença do BAMP, na gestão do CTI, que é esse alinhamento contínuo e constante com as secretarias do Ministério, né, buscando, a gente está sempre contribuindo para a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que é a nossa carta magna, né, em termos de estratégia. Então, esse é o mote, né, da nossa atuação. A área de componentes no Brasil tem uma política pública também muito importante, que é o Brasil Maior, né, que ela engloba o próprio CI Brasil, todas as ações em displays, né, que estão presentes lá também. Hoje, uma das áreas em que a gente tem um dos déficits maiores no país é a área de displays. Então, grande esforço do governo para atrair as indústrias nessa área, assim como em componentes. E vou aproveitar esse momento, porque é público, para comentar com todos vocês. Eu estou vendo que tem alguns estudantes aqui também, o pessoal certamente interessado em saber como é que estão as oportunidades do CTI. Realmente nós vamos ter concurso público no CTI, isso é público, já saiu a portaria, já saiu o número de vagas, tá certo? Então, eu sugiro a vocês que olhem lá, ainda não saiu o edital, mas que olhem, porque é importante todo mundo saber que isso vai acontecer. E certamente é natural que existam vagas na área de componentes. Então, eu queria que todos ficassem bastante atentos a isso. Então, eu não quero me estender e queria já passar a palavra para o BAMP, né, agora, para ele começar já, né, e me colocar à disposição de todos vocês, do BAMP, da organização do Projeto Gaia, e vou estar acompanhando, então. BAMP, talvez eu tenha que sair por causa dessa coisa do concurso, eu peço desculpas se isso ocorrer, tá bom? Tá jóia. Tá bom. Como que é? Então a gente pode, tá legal. Eu vou sentar lá. Bom, bom dia a todos. Eu quero agradecer na pessoa do diretor, o Dr. Vitor Mamana, o convite. O convite se originou do Projeto Gaia, né, que é um grupo então, enfim, de estudos e apoio à inovação e à competitividade, e eu acho que é importante para nós termos uma manhã de discussão, basicamente em cima de dois temas que têm a ver com a indústria eletrônica e dentro dela, especificamente, a área de componentes. Veja que o que eu pretendo fazer aqui é parte de uma apresentação de um estudo que foi feito para o BNDES sobre os seguintes temas que eu pediria para passar. O tema era basicamente fazer um panorama global da indústria de eletrônica no mundo e no Brasil e entender qual é a dinâmica global do investimento, o que preside a alocação de investimentos nessa indústria em escala global e entender quais são as perspectivas para esses investimentos no Brasil num cenário de médio prazo. Esse estudo foi feito em final de 2008, início de 2009, e um cenário desejável, ou seja, 10 anos para frente, onde é que a gente espera estar. E dele resultou um conjunto de propostas para políticas setoriais a serem implementadas no Brasil, que são políticas que devem ser permanentemente reavaliadas. Tá? A gente entende, vocês são do ramo, que a dinâmica dessa indústria é de tal ordem complexa e rápida
que as próprias políticas setoriais que a área pública formula deve ter uma agilidade muito grande para responder à dinâmica de alocação e de investimento e realinhamento que essa indústria tem. E entender que essas possibilidades, né, de investimento no Brasil decorrem de dinâmicas de mercado, dinâmicas tecnológicas, tá, e dinâmicas de competição que acontecem em escala global. E não é novidade para nenhum de nós, tá, que o Brasil tem uma aspiração de ter uma posição maior nessa indústria, maior do que ele já tem hoje. Próximo. Então, esse dado aqui mostra, por exemplo, que por uma década inteira, né, enquanto o PIB mundial antes da crise crescia a média anual de 3% ao ano, uma média de 10 anos, a indústria de equipamentos e componentes eletrônicos crescia praticamente uma taxa que era o dobro desse segmento. Mais até que farmacêutico e aeroespacial, que são áreas dinâmicas. Então, essas áreas dinâmicas crescem ao dobro do PIB mundial em escala mundial. E um período bastante grande aqui, que vai de 92 a 95, países como Coreia, Taiwan, Singapura cresceram em média 8% ao ano na sua produção física e a China, em média, 25% ao ano. Ou seja, de 92 a 2005, crescendo 25% ao ano, a China virou basicamente a fábrica do mundo. Né? Isso para o mercado mundial que cresceu em média 5% ao ano, né? E em par e passo com a produção industrial do mundo inteiro, que cresceu 4% ao ano. Veja que num triênio anterior à crise, a grande crise de 2008, né? Então eu peguei aqui só dados anteriores à crise de 2009, porque ela distorce um pouco os dados. O Brasil cresceu a sua produção de eletrônicos para basicamente em torno de 40 bilhões de dólares. O que dá uma taxa de mais ou menos 21% ao ano naquele período. Isso é da mesma ordem de grandeza de países como o México. Então, Brasil e México são, na América Latina, os dois países que são plataformas de indústria eletrônica que eu chamo de segundo tier, segunda grandeza. Tá? Não são importantes como China, obviamente, que continuou crescendo a taxas muito grandes. Veja, países de extrema dominância tecnológica, países que têm grande produção de eletrônicos e grande produção de marcas, como Japão e Coreia. Na verdade, a sua produção física não cresce necessariamente, não cresceu nesse período pré-crise. Pelo contrário, o que acontece? Essas empresas como Japão e Coreia, e de certa medida até Taiwan, elas passam a fabricar na China. Ou seja, a produção industrial não cresce, pelo contrário, até decresce, ela é estagnante no Japão, porque basicamente ninguém está duvidando a importância do Japão como produtora de tecnologia. Ela não só é líder, mas ela não é a base manufatureira. Tá? Próximo. Então, o que aconteceu efetivamente no mercado de eletrônica? O mercado de eletrônica, em 2007, era 1,15 bilhões de euros, hoje é em torno de 1,25 bilhões de euros. O que aconteceu é que, basicamente, houve um crescimento acentuado da produção no leste asiático e o Brasil manteve uma participação que eu chamo second tier, participação intermediária, 2,3%. Enquanto que a manufatura é expressiva na China, a grande verdade é que a produção de tecnologia e propriedade intelectual não se desloca para a China. Tá? O que acontece de fato é uma fragmentação espacial da indústria, que a indústria eletrônica ela é extremamente fragmentada do ponto de vista da sua cadeia e da sua localização espacial. Tá? Países, claro, aqui está a fatia da China, obviamente é uma fatia expressiva, né? 28% da produção mundial vem de lá. Né? O Japão continua com a produção razoável, aqui na faixa de 160 bilhões de dólares, bilhões de euros, perdão. Mesmo a Europa continua com a sua fração aí de 18%, 20% ano após ano. Os dados mais recentes mostram que essa indústria não cresceu, quer dizer, em 2009 ela cai, em 2011 ela recupera mais ou menos o patamar de 2008, mais uns poucos por cento. Próximo. Então, essa cadeia de produção de bens eletrônicos, né, ela tem essas 5 macrofases aqui,
E, de fato, são as duas primeiras fases, a fase de design do produto e o design de projeto de partes e submontados e componentes. Isso aqui, a categoria número 2, é uma categoria muito complexa. E quando a gente olha para a maneira como isso por exemplo, catalogado na balança exportação brasileira, pelos NCMs, isso aqui é um mundo muito complexo, de coisas que são partes, coisas que são exatamente componentes, só você pode dizer isso aqui é um componente, isso é um chip, isso aqui é um diodo, isso aqui é um transistor, isso aqui é uma... E há coisas que são partes mais complexas, como os displays, que na verdade, né, envolve, né, muitas partes e componentes e submontados, que eventualmente passa por um processo final de montagem. Isso aqui, o projeto disso é a segunda etapa, né? A fabricação dela, propriamente dito, é essa que se fragmentou no mundo, né? Essa que basicamente se deslocou para a China, e seja a fabricação das partes, seja a montagem final, a montagem final do bem, a conformidade de teste, né, se espalha para o mundo. E o Brasil, basicamente, está aqui, né? E muito pouco aqui. Quase nada aqui. E vocês me digam quem é que faz o design do produto original. A Bosch tem uma grande produção em Campinas, vocês têm a venda da Bosch aqui. Mas se você olhar qual é o efeito disso, a Bosch, na verdade, tem uma estratégia mundial de projeto, certo? Então, ela está no Brasil porque realmente ela é parte da cadeia de produção da automotiva e não exclusivamente da eletrônica, certo? Então, temos que entender que a nossa indústria, ela esses 2,3%, 2,4% da produção mundial de eletrônico, ela se dá basicamente porque nós temos aqui uma grande plataforma de montagem que tem que estar perto do nosso mercado. Ou seja, em todas as políticas públicas que a gente olha, qual é o principal asset, o principal recurso do Brasil como nação, todo mundo começa assim, o Brasil é um grande mercado. Você pode falar com o presidente da Intel, com o presidente de qualquer multinacional, dizendo, não, o Brasil é um grande mercado, não posso ignorar. E o México é uma grande plataforma também, até um pouco maior que o Brasil, também é second tier, também porque ele está dentro do mercado do NAFTA, da América do Norte, portanto, ele é uma plataforma. Dentro do NAFTA, veja bem, são 20 anos de NAFTA, tá, do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e você tem uma divisão de trabalho muito clara. O México é uma plataforma de assembly, enquanto que a indústria que faz, né, o projeto de partes e design de produto, né, basicamente está nos países líderes, ou seja, acima do Rio Grande. Tá? Do Rio Grande, não o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande que divide o mundo latino do mundo da América do Norte. Tá, okay? Então, basicamente, essa parte aqui, ainda que Coreia e Japão tenham tido nenhum crescimento expressivo da produção durante 10 anos na área de eletrônica, eles continuaram mantendo a liderança tecnológica e a produção final de bens se deslocou, enquanto que a parte de projeto, de componentes e partes, eles são líderes. Tá? E licenciam a tecnologia. Ou então colocam a tecnologia em fábricas que estão em outros países do leste asiático. Então, o que eu quero dizer? É que, para nós aqui, a gente muito cedo tem que compreender que o valor adicionado está no início e no fim da cadeia. Tá? Então, por exemplo, uma empresa como a Intel, né, ela faz o projeto do componente, mas ela sabe que, para sobreviver, ela tem que entrar, basicamente, ter o que chama de design win para dentro de produtos, né, eletrônicos finais, e ela fabrica, mas ela tem essa integração aqui, ela faz do 2 ao 5. Tá? A Nokia, por sua vez, ela faz o design do produto, faz serviço de cliente e ela terceiriza tudo isso aqui. Ela não faz o projeto dos seus componentes básicos, ela compra de outros, e assim sucessivamente. E, claro, nós sabemos que a grande parte da cadeia de bens de TIC, a grande parte da eletrônica que interessa fazer, que é a líder e que é a dinâmica, é a que está envolvida em bens de TIC. Então, nós temos que pensar um pouco sobre, enfim, a nossa posição aqui como grandes produtores físicos, tá? O que está faltando nessa cadeia, tá? E tentar entender quais são as partes da indústria internacional que aqui querem, que nós aqui queremos estimular de forma decisiva. Próximo. Então, essa aqui é uma visão histórica, né, de mais de 40 anos aqui, praticamente. Vê como a indústria, a produção de eletrônicos está aqui na faixa, em dólar, tá, na faixa de 1,8 bilhões de dólares. Tá? Isso aqui está em
em dólares. Isso equivale a 1,25 trilhões de euros, uma coisa desse tipo. O grande driver hoje, né, na última década, tem sido a eletrônica de consumo, tá, e a rede. E, na verdade, claro, por um fator de 6 vezes abaixo, aqui está a curva de crescimento da produção de componentes semicondutores apenas. Tá? Que hoje, aqui em 2012, é prevista alguma coisa do ordem de 310 bilhões de dólares. Tá? Que é 1/6 da produção mundial de bens finais. Próximo. A indústria eletrônica no Brasil, vocês conhecem bastante esses dados, próximo. Ela cresceu na fase pré-crise 9% ao ano em valores, e hoje tem o complexo eletroeletrônico, é uma indústria de cerca de 70 e tantos bilhões de dólares, próximo. Mais precisamente, o faturamento dessa indústria caiu, na verdade, nos últimos 10 anos, de 4,4% para 3,3% do PIB. Isso aqui não é o valor agregado, isso é faturamento dividido pelo PIB, não é uma coisa correta, mas dá uma ideia de que ela decresceu. E mesmo durante o último ciclo expressivo de crescimento econômico do Brasil, foi um ciclo expressivo. Alô? Esse não dá ruído? Não. Então, durante o último ciclo grande de crescimento econômico do Brasil, que é um ciclo de expansão de 5 anos, que vai de 2004 a 2008, você vê que essa indústria apenas manteve uma posição relativa no último ciclo de expansão econômica brasileira. Você vê que eu estou falando muitos dados econômicos. Tá? Esse estudo do PIB, eu era o único especialista em engenharia de componentes, eu sou engenheiro e sou físico, que trabalho como pesquisador há mais de 25 anos nessa área. E estava acompanhado obviamente, de economistas. Tá? O BNDES quer escutar o economês, não quer escutar o técnico, certo? Então, na verdade, esse foi muito rico, porque, na verdade, nesse estudo que a gente fez, a gente pegou 4 setores da economia. Em 3 deles, os economistas fizeram o estudo, eu fiz o estudo para a parte de componentes e depois fiz uma síntese de todos os segmentos. Tá? E, na verdade, aquilo que eu estou falando para vocês é um pouco de realismo do que dá para fazer no Brasil. Tá? Isso que nós vamos discutir depois no painel, inclusive, com a participação do Dr. Vitor e demais convidados aqui que estão aqui conosco. Se você olhar, então, se mesmo num período de expansão econômica, que foi 2004, 2008, a gente não conseguiu crescer relativamente a importância dessa indústria, é porque realmente há deficiências estruturais. Hoje, essa indústria, a indústria fabril, né, ela responde por 180 mil empregos diretos na indústria. Opa, muito bom. Alô? 1, 2, 3, 4. Ok. Essa indústria, na verdade, ela responde por 180 mil empregos diretos em empresas fabris. Se você pegar o complexo de TIC no Brasil, tá? Da indústria de TIC, aí abrangendo indústria lato sensu, quer dizer, é hardware, é software e é serviços de TI, claro, o emprego é da ordem de 800 mil a 1 milhão de pessoas. Tá? E, inclusive, é difícil de você desagregar isso, porque na parte de serviços de TIC, existe um componente de produção de serviços de TIC que está dentro das empresas cuja atividade finalística não é TIC. Tá? Então, na verdade, o número de empregos em TIC está na outra ordem de grandeza, na faixa de quase 1 milhão de pessoas. Mas as empresas fabricantes no Brasil empregam 180 mil pessoas. E, se você olhar o complexo eletroeletrônico, tá? A indústria eletrônica em si, ela representa 63% da indústria eletroeletrônica no país. Aquilo que é eletrônica, ela é 63%. Os outros 37% são bens elétricos, como material de instalação, geradores, transmissão, equipamento para linha, tudo que é elétrico, né? Exclusivamente, está aí na faixa de 37%. A parte de eletrônica caiu para 2% do PIB, na verdade. E se você olhar aqui os dados, por exemplo, da BINI, em 2008, a produção de eletrônica no Brasil seria 46 bilhões de dólares. Se você olhar os dados da Reed Electronics, no mesmo ano a produção seria 38 bilhões de dólares. Existe uma discordância aqui em qual é o valor que o Brasil produz de eletrônico. E esse é um problema metodológico, claro. Na verdade, depende de como é que você desagrega. As empresas internacionais tendem a pegar os bens de eletrônica de consumo, os portáteis, e até utilidades domésticas e somar.
A Bini faz uma outra coisa, ela pega, inclusive, a eletrônica industrial, que esses caras não contam, né? Ela soma a eletrônica de carros, que vai em carros, a eletrônica automotiva, que no Brasil não é desprezível, porque o Brasil tem uma grande produção de automotivos, terceiro maior fabricante, quarto ali, fabricante de carros do mundo. E se você olhar a balança de trading de eletrônicos no Brasil, tá? O Brasil exporta cerca de 600 milhões de dólares de eletrônicos para carro e importa quase que uma outra quantidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma indústria como a indústria automotiva organiza a sua cadeia produtiva de forma a alocar a produção onde é mais conveniente para uma plataforma. E a plataforma de eletrônica ela é mundializada. De certa forma, você mundializa e tal, então você tem montagem de carro na Argentina, mas a produção é feita aqui, tem montagem de eletrônica na Argentina ou na Europa de controles automotivos que vem aqui. Por quê? Porque eles têm uma grande diversidade de produtos. Então, na verdade, o nosso trade em eletrônicos em eletrônica embarcada, ele é muito dinâmico, mas ele não é comandado daqui. Ele é comandado por 10 empresas automobilísticas líderes e através das suas contratadas, Delphi, Bosch e assim sucessivamente, são elas que fazem isso. Então, a nossa balança de trade só dá para explicar se você entende a dinâmica da indústria. E o que eu dizia aqui é que o dado internacional não bate com o dado da Bini, porque o dado da Bini ela usa uma classificação diferente. A eletrônica embarcada em carro, para ela conta como eletrônica, nos dados da RID Eletrônicos não conta. Okay? Então, mesmo assim, com o fato de que a eletrônica começa a entra em tudo, entra em todo tipo de bem final, da máquina pesada à máquina industrial, até, enfim, qualquer gadget aí, e vai entrar cada vez mais, talvez até na própria cadeia de agronegócio, na hora que tiver chip, enfim, monitorando seres e tudo mais. Desagregar a produção de eletrônicos dessas cadeias fica um negócio meio complicado. Tá? Próximo. Então, aqui estão os dados mais recentes, né, que mostra que, enfim, nós tínhamos uma indústria aqui de mais ou menos 60 bilhões de dólares, ela cai em 2009, ela se recupera em 2010, e especificamente os setores líderes em produção são informática, com 26 bilhões de reais, e telecom, com cerca de 12 bilhões de reais. Tá? Então, a informática e telecom aqui juntos são 40 bilhões de reais, e isso aqui é por bens finais. Outras coisas, como utilidade doméstica, 10 bilhões de reais, e aqui tem uma grande categoria, uma vasta categoria, que o Brasil não é um produtor pequeno. Tá? Você tem que olhar aqui dentro. O Brasil produz 6 bilhões de reais por ano de componentes, mas você vai ver que o que é demandado no Brasil é muito mais do que isso. Tá? E aqui tem componentes elétricos também. Por exemplo, o Brasil tem uma indústria muito forte de compressores herméticos, tá? Da Whirlpool, que na verdade nasceu lá em Joinville com a Embraco, né? E que hoje é a multinacional Whirlpool, ele é o produto, é o componente elétrico que o Brasil mais exporta, tá? 600 milhões de dólares por ano. Então o Brasil é líder nisso, tem uma indústria líder. Então tem alguns segmentos, né? Vocês costumam, todo mundo chega aqui a falar das belezas da nossa Petrobras, das águas profundas, da Embraer, que é uma líder, blá, 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 mas esqueceram, tem uma Embraco lá de Santa Catarina, ela é líder nessa área de compressores herméticos. Não tem muito chip no compressor ainda, né? Mas vai ter, seguramente vai ter. Tem muita tecnologia ali e não sei se tem alguém aqui da Whirlpool, não sei. Então, ela está aqui dentro. Tá? A produção de compressor está aí dentro. Então, tem alguns componentes que o Brasil tem, mas poucos. São assim, você pega e cabe nos dedos da mão. O número deles, a classe deles. Tá? E tem uma dinâmica diferente. O compressor hermético é uma engenharia feita no Brasil, por uma empresa que nasceu nacional, que a multinacional chegou aqui e comprou. A eletrônica embarcada é diferente. É uma plataforma mundial, de uma empresa mundial tipo Bosch, Delphi, né, Magneti Marelli. E ela tem que atender a produção que é mundializada e ela localiza a montagem disso em diferentes países. Isso gera um trade daqui para o México, do México para o Brasil, da China do Brasil para cá, do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Brasil. E essas trocas são expressivas. Esse é outro exemplo. Mas a engenharia não é feita aqui. O do motocompressor é. Digamos assim, o produto crítico da eletrônica automotiva não necessariamente é.
é feita pelo grupo que projeta o carro, especialmente subsistema para isso. Próximo. Então você vê aqui que quando você olha a balança efetivamente, né, mesmo em utilidades domésticas, o Brasil importa já, tem um déficit na balança de 2,3, aqui é bens finais de utilidades domésticas. Né? Se você pegar mesmo nos anos pré-crise, o crescimento real dessa indústria foi menos 7% ao ano, se você descontar a inflação. Então, mesmo em utilidades domésticas, que não é um produto de alta tecnologia, vamos convir, é mais um produto eletromecânico. Tá? Mesmo em utilidades domésticas, o Brasil, num período que cresceu a toda a indústria, ela decresceu em termos reais esse segmento. Tá? Na indústria de componentes eletrônicos, ela decresceu 1% ao ano, mesmo em épocas de crescimento. E hoje nós temos aqui 17 milhões de dólares de déficit em componentes, e em bens de informática e automação, 5 bilhões de dólares, em bens de telecom, né, equipamentos de telecom, 2,8 bilhões de dólares. Mas mesmo essas coisas aqui não tão high-tech quanto equipamento de telecom, o Brasil já tem um déficit expressivo. Próximo. E aqui tem um dado interessante que ele cresce, né? O déficit comercial só da indústria eletrônica cresce aqui ano a ano, tá? Por meio esse aqui é o déficit, né, que está mostrado nessa curva. As importações crescem consistentemente, é claro, elas caem em 2009. Por isso que eu gosto de pegar na análise esses dados aqui que vão de 2003 a 2008, que foram os anos em que esse setor cresceu 9% ao ano, o Brasil cresceu a médias históricas que não crescia desde a década de 70. Então, esse foi um período de crescimento. Então, é claro, essa indústria é estruturalmente deficitária, porque o que acontece? Se o Brasil cresce um pouco mais do que a média histórica, né, média de 4% ao ano, a demanda por esse negócio explode e vai crescendo sempre. E as nossas exportações, que está em azul aqui, é uma coisa mais ou menos constante. Então, isso é uma indústria próxima, uma indústria que perde competitividade externa e muito. Né? Se você vê o seguinte, aqui está um dado que foi coletado por um grupo do Política Industrial Brasileira, com dados fornecidos por essas entidades aqui. Então, foi uma análise feita nos dados da CSEX e entender qual é a produção industrial no Brasil pelos dados da PIA do IBGE e ver qual é o grau de penetração em percentual na indústria de transformação. Se você pegar a indústria de transformação como um todo no Brasil, a penetração de importados cresceu para 18,5%. Tá? Então, 18,5% do que o Brasil consome de produtos industriais vem do exterior. E quem é que se destaca aqui? Basicamente, componentes eletrônicos, 85% é importado. Os dados que eu tinha quando eu fiz esse estudo aqui, alguns tempos atrás, era de 90%. Tá? Os dados da CNI falam em 85% da penetração de importados em componentes eletrônicos. Se você olhar de outra forma, aí tem um pouco de dificuldade metodológica também. Tá? Definir o que entra aqui na balança de componentes eletrônicos também demanda um pouco de metodologia. Por exemplo, HD. Tá? Entra como componente, um painel completo de LCD, isso entra como componente ou entra como um produto final? Então, existe dificuldades metodológicas, mas seja 90%, que era o dado que eu tinha, seja 85%, que é o dado que a CNI publica, tá? Necessariamente um dado crescente, uma penetração crescente em todos os segmentos. Por exemplo, em equipamentos e periféricos de informática, chega a 40%. Esse dado eu não acredito. Eu gostaria de discutir com a CNI como é que ela chegou nesse dado, porque até onde eu sei, o Brasil é uma grande plataforma de importados. Eu acho que esse número aqui não está em 40%, está mais na faixa de 20%. Tá? Por quê? Porque o Brasil é uma grande plataforma de montagem de computadores, etc. É o terceiro maior produtor mundial, impressoras, e aqui ele está dizendo que a penetração de importados é 40%. A CNI vai ter que mostrar a metodologia dela, não acredito. Os meus dados é um pouco menos. E aqui está real, está próximo real, 90%. Equipamentos de comunicação, tá? 45%. E mesmo em áudio e vídeo, 37%. Ok? Se você notar coisa em que o Brasil é notoriamente dependente, como fármacos, produtos químicos, né? O Brasil tem uma penetração de importação da faixa de 30%. Isso que, claro, acendeu o alarme, né? De que a produção local da indústria de transformação no Brasil está em 17% do PIB.
Então, isso acendeu o alarme recentemente, é uma das origens pela qual a política industrial se tornou prioridade, né? Ainda mais prioridade. Mas isso aqui, porque o que é relevante para a discussão de hoje é que a dependência é completa, 85%. Aquilo que sobrou aquilo de faturamento para a indústria de componentes no Brasil, que é em torno de alguma coisa da ordem de 7 bilhões de reais, é uma coisa muito modesta e pequena face ao faturamento da indústria como um todo. Próximo. Então, aqui estão os dados. Tá? Eu acho que isso aqui está mais próximo de 90%. O CNI diz que é 85%, com base nos dados de 2011. Equipamentos periféricos, eu acho que é menos. Eu acho que é menos de 20%. O CNI dá, para 2011, ela dá 40%. Automação industrial, aí tem um problema metodológico. Inclusive, se você olhar os dados de automação industrial que a BINI coloca e tal, na verdade, dentro dele estão todos os equipamentos de medição e eletromédicos, que é a parte de instrumentação sofisticada. Nisso aí o Brasil tem, obviamente, 60% de uma alta dependência, que é 60% de importações sobre o consumo interno. Utilidades domésticas é uma coisa preocupante, é 10%, 25%. E para bens de telecom, diz a CNI que é 46%, e eu acho que está mais na faixa de 30%, tá? Porque depende de como é que você também classifica o que é bem de telecom. Se eles fazem uma análise restrita só de, por exemplo, high-end equipment, você tem uma penetração maior de importações. Próximo. Esse aqui é só para mostrar que a evolução das exportações, das importações, quer dizer, no ano passado chegou a ser 38 bilhões de dólares, em 2010 foi 35 e no ano passado foi 39. Próximo. Aqui estão alguns indicadores que a gente levantou com base nos dados da PIA. Tá? Isso aqui já é um dado levantado por esse grupo do projeto PIB, Perspectiva de Investimento no Brasil, que pegou dados que as empresas industriais declaram. Então, as empresas que são categorizadas, foram categorizadas no nosso estudo como empresas que participam do sistema de indústria eletrônica, e isso é uma definição um pouco mais lato sensu do que as empresas que fabricam bens de eletrônica. Tá? Por exemplo, nesse estudo, é considerado parte do subsistema da indústria eletrônica também as empresas que fazem projeto, manutenção e prestam serviços em bens de eletrônica. Empresas que fazem projeto. Tá? Então, elas são agregadas na cadeia da indústria eletrônica. As empresas que fazem eletrônica embarcada para avião são colocadas na indústria de transporte, a indústria de aviação. As empresas que fazem eletrônica para a cadeia automotiva são consideradas parte do sistema de produção automotiva. Então, aqui, pelo fato de a gente ter uma definição de sistema industrial eletrônico, e a metodologia é muito simples, você pega o Código Nacional de Atividade Econômica de cada empresa que declara, e você diz, essa categoria de atividade econômica é a indústria eletrônica. Então, esses dados aqui não coincidem com os dados da BINI, tanto que é um pouco mais amplo, tem a parte de serviços e projetos, isso dá 260 mil empregos, em vez dos 180 mil. Tá? E aí, a metodologia é para você ver quanto é que você agrega de valor nessa indústria localmente, que produz localmente, a indústria brasileira, né? Independente da origem de capital, a indústria brasileira, o valor de transformação industrial é a definição de quanto essa indústria agrega de valor. Ou seja, isso é bem menos que faturamento, é quanto ela agrega de valor. Ok? Então, aqui no Brasil, a gente olhou que, basicamente, a indústria eletrônica respondia por menos de 4% da agregação de valor de toda a indústria de transformação. Entenda o seguinte, a indústria de transformação caiu, o ano passado, para 17% do PIB. Ok? Serviços é 66% do PIB. Ok? E dentro do complexo industrial, da indústria que não é de transformação, está a agroindústria. A agroindústria está num setor ali que está mais para o lado da... enfim, não está dentro dessa categoria da indústria de transformação. Tá? Uma categoria separada. Tá? Então,
nesses 17% do PIB, que é a indústria de transformação, apenas 4% é a agregação local de valor, certo? Feita pela nossa indústria local. Tá? Isso dava, naquele ano, deu 25 bilhões de reais apenas. E o quanto a empresa realmente representava da indústria, do faturamento da receita líquida de toda a indústria, né? Naquele ano deu 4,8% do faturamento, da receita líquida da indústria era a indústria eletrônica. Então, ela é uma indústria que tem uma participação expressiva no faturamento, certo? Ou na receita líquida, mas não necessariamente agrega um grande valor. A única maneira de você entender isso é se você pegar e analisar separadamente o valor da transformação industrial e o valor da receita líquida. Porque em princípio, a Intel do Brasil tem uma receita líquida muito grande, mas o que ela faz aqui de agregação de valor, naquela cadeia de valor lá, que começa com projeto produto, projeto partes e peças, né, depois a produção física, né, montagem, etc. Você tem a última etapa da cadeia é serviço ao cliente, marketing e serviços. Pois a Intel só faz isso. Tá? Então, o que ela agrega no valor aqui é o que ela paga para os escritórios delas, bonitão aí, para ter gente de engravatada e tal, bonitinha, que vai vender chip, né, da Intel. Então, ela não agrega valor no Brasil. Ela tem uma receita bastante expressiva no Brasil, no Intel do Brasil, mas ela não agrega. Então, a única maneira de você distinguir as duas coisas é o seguinte: não há dúvida que a eletrônica vai crescer com o percentual da receita líquida da indústria. Não tem dúvida. Tá? Então, a HP, a Delta, todo mundo vai crescer. Os dados da BINE sempre vão ser crescentes. Né? Aumento de faturamento, melhorou a economia, aumenta. A questão é, se você quer saber o que é produzido localmente, que é a agregação de valor, você tem que usar os dados da pesquisa industrial anual do IBGA e olhar o valor da transformação industrial. Que, nesse caso, é até modesto. Então, não é de todo improvável que esteja acontecendo o seguinte: o valor da transformação industrial da parte eletrônica no Brasil, com o percentual de uma indústria que já decresce o seu percentual no PIB, ele é um percentual decrescente, mas o faturamento global ele é crescente. É o efeito Intel. Né? Fatura bem no Brasil, vende uma porção de chip para todos os notebooks e portáteis que vocês têm por aí, mas o que ela agrega de valor no Brasil? Nada, zero. Ok? Isso vale para a Intel. Eu estou usando empresas grandes assim, enfim, todo respeito se você trabalha para a Intel, está aqui, mas enfim, aqui no Brasil ela não faz nada, né? Tem só gente engravatada. Obrigado. Próximo. Outro dado importante é o seguinte, ó, que se você pegar o total que as indústrias de transformação investiam num dado ano, que elas declaravam que investiam, isso vale para toda a indústria do Brasil naquele ano. Apenas 1% do que as indústrias de transformação investiam era o que representava o investimento da indústria de eletrônica. Então, soma o que a Dell, HP, são o pessoal da Zona Franca, tudo lá, soma tudo que eles investem, é 1% do que a indústria de transformação do Brasil investe. Ou seja, a indústria de transformação do Brasil que investe mesmo é outra, não é de eletrônica. Tá? Então, a eletrônica é uma indústria fácil de relocalizar mundialmente porque ela exige baixo investimento em capital fixo. E em termos de investimento em máquinas e equipamentos, tá? Essa indústria representava apenas, a indústria eletrônica representava menos de 1% total do que a indústria de transformação do Brasil investe. Tá? E a BINE joga todo ano um dado da carocinha. Tá? Não sei se tem alguém da BINE aqui. Eu tenho grandes amigos na BINE, mas o principal dado uma historinha da carochinha, né? Não sei se se usa esse termo aqui em São Paulo ainda. A historinha da carochinha é quanto a indústria de eletroeletrônica investe no Brasil. Entra ano, sai ano, lá no dado da BINE, diz que ela está investindo 3 a 4 bilhões de reais por ano. Pois eu quero desafiar você o seguinte: esse é o dado mais, em inglês se diz elusivo, não sei se existe a palavra em inglês, né? É o dado mais fluido de você realmente mensurar. Quanto é que é o investimento? Porque investimento é uma intenção. Tá? Chega um empresário, por mais importante, ele senta com a autoridade brasileira, com engravatado, assim, diz assim: eu vou investir 200 milhões de dólares no Brasil. E está no jornal no dia seguinte. O cara não fez nada mais do que esforço de pegar o microfone e contar uma história da carochinha para você. É uma intenção. Intenção não se mede. Intenção é intenção. Vocês já ouviram isso no ano passado, todo mundo riu, vocês riram, eu ri também. Mas, enfim, saiu na primeira página do jornal. Tá? Envolvia uma grande empresa chinesa, autoridades expressivas do Brasil, e não pode contar a história da carochinha. Investimento é o seguinte: investimento, enquanto intenção do empresário, ele é um dado importante de confiança, mas ele não é ainda realidade. Certo? Isso aqui são dados concretos, isso aqui é realizado, a indústria declarou o que fez naquele ano.
Então, a indústria eletrônica, né, respondeu por menos de 1% que investiu, por exemplo, em equipamentos, toda a indústria. Bom, próximo. Isso aqui é um indicativo de competitividade importante. Você vê que ano após ano, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, tá, a penetração global, aí já é considerando todos os setores. Antes a gente viu setor a setor. Já está na faixa de acima de 20%, tá, para a indústria. Então, isso é uma marca de perda de competitividade. Próximo. E aqui tem um dado mais interessante ainda, que é o dados da Pintec. Tá? Os dados da Pintec é uma pesquisa que o IBGE faz a cada 3 anos, e as empresas industriais, que é uma amostragem de mais ou menos umas 100 mil empresas industriais. Então, ela não é um dado tão abrangente quanto é o da PIA para a produção, mas ele é um dado que, bom, 100 mil empresas industriais abrange todas as empresas de indústria de transformação relevantes. Ficou fora aí a indústria do seu Zezinho, do fundo de quintal e tal, mas isso aí não tem importância. Tá? Aí a gente fez nesse estudo a divisão da indústria eletrônica em 4 subsistemas: a indústria de informática e automação, a indústria de equipamentos de telecom, da indústria de eletrônica de consumo e toda a parte de componentes eletrônicos, no qual a microeletrônica é uma parte, mas uma parte pequena no Brasil, componentes eletrônicos. E a gente olhou lá nos dados da Pintec quanto é que era o gasto em P&D interno com o faturamento, com o percentual da receita líquida. Para as empresas que fabricavam componentes, era menos de 1%. Para as empresas da eletrônica de consumo de Manaus, era 0,8%. Tá? O que não é nenhum segredo. Tá? Para a gente que realmente se faz pouco P&D em Manaus, né? Mas eles declararam P&D de 0,8%. Equipamentos de telecom e a indústria de informática, como são bens incentivados pela lei de informática, que exige que 4% do faturamento líquido da empresa seja investido em P&D, não surpreende que o gasto interno em P&D é praticamente o dobro dos outros segmentos, especialmente mais expressivo em informática e automação e equipamentos de telecom. Isso aqui é como percentual da receita líquida, considerando todas as empresas. Por que não dá 4%? Porque no Brasil tem cerca de 350 empresas que são incentivadas, só as grandes. Intel, Dell, HP... Não, Intel não. Só as que manufaturam no Brasil. HP, né, Dell, Nokia, Ericsson, todo esse pessoal que faz Padtech aqui de Campinas. Tal. Essas empresas, elas têm que investir 4% do faturamento da receita líquida em P&D, mas é só 4% do faturamento que ela tem com os produtos incentivados. Então, isso aqui dá em torno de 1,5%. Okay? Não 4%, para toda a indústria. E aí, se você olhar o que as empresas dizem que gastam em P&D, de toda a indústria brasileira, é 0,6%. Então, a indústria brasileira, como um todo, investe muito pouco em P&D, internamente, e ela investe 6 vezes mais naquilo que ela declara como atividade inovadora. Então, isso aqui expula, né, na área de componentes 2,6%, para a eletrônica de consumo 6%, para a indústria de informática 4%, para toda a indústria eletrônica, em média, 4,6%. Isso aqui é a média do que elas dizem que é a atividade inovadora. Por que esse número aqui é 4 vezes aquele? Simplesmente porque na Pintec a empresa diz o que ela gastou em atividade inovadora. E se ela comprou uma máquina nova para o chão de fábrica, ela considera isso gasto em inovação. Então, a Pintec ela permite à empresa uma liberalidade muito grande em dizer o que é para ela um gasto em atividade inovadora. Então, via de regra, o investimento em capital fixo e modernização de planta acaba engordando esse número aqui para o global da indústria, 2,7%. Né? Na verdade, aquilo que é P&D em engenharia interna mesmo, é esse número aqui para o total da indústria, que é muito pouco. A indústria eletrônica está o dobro disso, está muito bem. Tá? Se espera que a indústria eletrônica seja uma indústria mais intensiva em conhecimento, ela em média no Brasil é o dobro do percentual da receita que ela investe, e esses 2 segmentos aqui são líderes. Okay? E surpreende que uma indústria que é tão importante, na verdade, essa indústria dá base para a competitividade dessa. Aqui está a inovação dentro do componente. Essa indústria não investe em P&D, porque ela não está presente no Brasil de forma expressiva. Próximo. Esses dados aqui, basicamente, mostram qual foi a evolução da importação de semicondutores. Isso aqui já bateu em $5 bilhões no ano passado, 2011. Tá? Componentes para telecom aumentou. Próximo.
E aqui eu queria falar basicamente um pouco sobre a trajetória e perspectivas do investimento. Tá? A gente quer saber como é que a gente muda o quadro. Próximo. Tá? Primeira coisa, o capital estrangeiro que vem para o Brasil, ele não investe em indústria eletrônica. Aqui estão os segmentos que mais receberam investimentos no início da década passada. As empresas do exterior vêm investir em telecom, em produção para eletrônica, para produção de massa, para comércio, intermediação financeira, para produtos químicos, para fabricação de veículos, aqui tem a automotiva, para prestação de serviços, caso de TI, para extração de petróleo, para metalurgia básica, e aqui tem é o 12º item. Isso aqui é percentual, digamos assim, que posição está o investimento estrangeiro direto na indústria eletrônica no Brasil? 12º, 13º. Perdendo de longe para, por exemplo, as coisas mais lucrativas, que é telecom, serviço de telecom, para serviço de software, que está aqui, né, e montagem de veículos. Próximo. Isso aí, diz a Bini, que seria em torno de 5 bilhões de reais ao ano. Eu duvido desse número, tá? Porque as empresas incentivadas pela lei de informática, elas atestam por MCT 800 milhões de reais ao ano de investimento em P&D. 800 milhões, grosso modo. Ok? Isso é investimento em P&D que elas atestam para o MCT. O MCT verifica isso nos relatórios de mais ou menos umas 350 empresas por ano. Tá, isso é verificável. Tá? Os demais, investimento em planta e tal, são muito modestos, então eu acho que não chega aos 5 bilhões por ano que diz a Bini que investe. Essa indústria no Brasil. Próximo. E aqui é basicamente o percentual de crescimento anual de investimentos. Tá? Então, num período aqui de 4 anos, em comparação com o período de 4 anos, a ideia é que a eletroeletrônica crescesse 7%, tá? E enquanto que a investimento em infraestrutura está em torno de 9%, e na indústria, especificamente, 12%, segundo dados do BNDES. Tá? Ou seja, ainda assim, você faz a média eletroeletrônica, tá? Em 4 anos, 21 bi. Tá? Você está falando aí em 5 bilhões de reais por ano de investimento. Dos quais eu sei que menos de 1 bilhão é o investimento da lei de informática. Os outros 4 bilhões, né, em manutenção de plantas e coisas assim. Próximo. Próximo. Não é relevante isso aí. Próximo. Então, quais são os desafios e as oportunidades? Isso é o que nós vamos fazer na discussão do painel logo em seguida. Tá? Aí gostaria de escutar vocês de o que vocês acham que são as oportunidades. Quais são os desafios associados às mudanças tecnológicas que há na indústria de forma muito dinâmica? Próximo. Primeiro, são 4 grandes tendências que a gente identifica. Primeiro, tá? Tendências que existem não a balança comercial, você sobe e desce com o PIB, com a conjuntura da economia mundial. O que é uma tendência de longo prazo e que se verificou no último passado recente? Primeiro, a componentização crescente dos sistemas eletrônicos. Tá? Os sistemas eletrônicos, na verdade, ele tem toda a funcionalidade importante embarcada no componente. Tá? Você tem funcionalidade basicamente garantida pelo projeto do chip, é o sistema no chip. Há muitos componentes montados com outros componentes. Desculpa, aqui está errado aqui. Há um grande valor adicionado de software embarcado com hardware. Tá? E, por razões de metodologias de engenharia que são de padrão internacional, você reusa ao máximo software e o projeto do software e reusa ao máximo o projeto do hardware. Isso significa que o reuso de módulos de propriedade intelectual, para quem trabalha em chip, você tem aqui, acho que metade da audiência trabalha em projeto de chip, isso vocês estão careca de saber. Tá? Mas isso é uma tendência, tá, dos últimos 10 anos que ela tende a persistir, que é a ideia do reuso, a definição de um produto bastante sofisticado, que tem sistemas on chip sofisticado e uma grande quantidade de software. Então, se você for falar assim com a Bosch, ele vai dizer, eu preciso aqui, para cada engenheiro de hardware, eu preciso de 15 engenheiros de software. Não, do jeito que você faz o projeto é assim mesmo. Você pega um microcontrolador, uma plataforma mundial que o cara já fez, um chip feito, já está pronto, e você tem que customizar para o carro do Astra, do fulano, não sei o quê, aí tem que fazer para outra linha, ou vai montar outro carro, então você vai adaptando. Então eles dizem assim, eu preciso, para cada engenheiro de hardware, eu preciso de 15 de software. Isso é verdade em função do fato de que você tem funcionalidade
num sistema complexo, bastante sólido. Tanto que um chip tem 4, 5, 6 processadores lá dentro. Então, a complexidade do software é bastante grande. Então, isso eu chamo de componentização do crescente dos sistemas eletrônicos. Tanto é verdade que, no dia a dia, até teu filho, o teu sobrinho, a tua neta, sabe que é assim. Se você vai comprar um negócio ali na rua, se tem 16 GB é um preço, se tem 32 GB é $100 ou $200 a mais, e se tem 64 GB é mais $200. Então o cara está te vendendo um gadget, mas na verdade ele te vende um componente. Se a tela é desse tamanho ou daquele tamanho. Então, na verdade, o sistema se componentizou de forma irreversível. E a complexidade do projeto está no projeto do componente. Vou lá. O que eu quero dizer é o seguinte: a Dell, me desculpe se tem alguém da Dell aqui, a Dell é uma empresa de logística e montagem. A Dell não faz um ovo de hardware. Tá? De hardware líder. Não faz. Pode me dizer, bom, eu faturo no Brasil, eu sou empresa líder, mas daí? Tu faz o hardware onde, meu querido? Em lugar nenhum. Não, tudo depende da plataforma da Intel e tal, eles fazem o driver, fazem coisa, eles são eficientes em logística de montagem. É isso que eles foram até pioneiros. Mas isso é parte daquela cadeia que eu mostrei para você, da produção física, de uma parte pequena ali, que é a etapa 4. Tá? Etapa 4. Outra coisa, convergência de funcionalidades em plataformas digitais, isso aí todo mundo, vocês sabem, né? Vocês estão imersos nisso. Tá? Então, a complexidade do software ficou muito maior, a dependência na qualidade do componente ficou muito maior, e há uma integração de serviços que envolve funções que são móveis e ubíquas. Isso significa o seguinte, que para uma empresa muito esperta, né, que quer, né, explorar seu consumidor, ela diz o seguinte: tudo bem, eu te entrego esse gadget aqui, mas tu me paga $1 cada vez que você coloca um negócio a mais nele. Tá? Então, o nome da empresa pode ser Amazon, pode ser Apple, você inventa. Na verdade é o seguinte, ela te entrega o hardware, a Amazon te entrega o hardware por $100, que eu acho um preço mais justo que os $2.000 que cobram pelo tablet, mas isso é outra história. Tá? E ele te vende serviço, que vão embarcado no hardware dele. Então, o modelo mudou. E a manufatura, que é automatizada, muito eficiente e flexível, ela é a base tecnológica que permite fazer essas coisas aqui muito baratas. Tanto que do tablet ou do smartphone, a mão de obra que fica na China é menos de 1%. O resto é IP, é marketing e tal, e é margem de quem tem a propriedade intelectual. Mas a manufatura eletrônica automatizada dá ganho de produtividade, e é isso que nós temos no Brasil. A nossa manufatura eletrônica, que tem a Flextronics, que tem a SI Semina, ela é de classe, ou a Foxconn aqui do lado, ela é de classe mundial. Significa que nessa indústria, a parte de montagem, ela tem um padrão mundial de qualidade e de eficiência que é muito fácil qualquer país se apropriar. Se é fácil botar no Brasil, é fácil botar em Vietnã, é fácil eu relocalizar isso para o México, onde eu quiser. Entendeu? Então, o próximo. Então, a mensagem disso é o seguinte: quando a funcionalidade do sistema que controla o DVD está no chip, e esse chip tem meia dúzia de processadores, tem um aqui, 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 e a parte analógica tudo junto, isso aqui tem um chip complexo. Para mim fazer um controlador de DVD, eu só preciso desse chip. Tá? Então, quem projetou o chip está na frente de quem projeta o DVD. Só isso que eu quero dizer. E em Manaus está cheio de gente que faz isso, faz a montagem, mas não tem ninguém que faz isso. Tá? E o controlador de DVD, na verdade, a propriedade intelectual dele está aqui, e não na caixa do tocador de DVD. Próximo. A mesma coisa para o DSL, com a tecnologia mais antiga, né? mais de 15 anos, enfim. O chip em si, que faz você conversar um par de fios na tua casa, é esse aqui. Tá? Próximo. Então, o que é o desafio para a indústria brasileira? É que, no limite, o componente é o sistema, a montagem tem uma margem muito baixa, está demonstrado pelos valores de agregação local do VTI, do valor de transformação industrial da indústria. Ele pode ser rapidamente desmobilizado, você tem menor número de componentes para um produto final. A montagem, seja do componente na placa, é altamente automatizado. E aí sobrou para a gente focar coisas que são de maior potencial e valor agregado. Então, os países que estão já com uma indústria razoavelmente moderna, uma economia moderna, como o Brasil, né, ele tem que se focar no design do produto, no design de fabricação de componente eletrônico e nos serviços que são associados ao hardware. Tá? Então, qualquer empresário que tenha alguma ideia, né, de como ganhar mais, ele vai dizer o seguinte: eu quero associar mais produtos que só eu possa vender para o meu cliente. E eu conheço empresas em Porto Alegre que começaram com empresas de automação industrial fazendo hardware. Hoje elas pertencem a uma classe de empresas que eu chamo de hardware TIC,
Na verdade, o que ela vende de serviços de TIC, na parte de engenharia de projetos, sistemas, etc., é uma parte muito maior do que os CLPs e todos os elementos de hardware que ela coloca na planta. Então, essas empresas hoje se transformaram em empresas de software, e de TIC, e de serviços, e de projeto para automação industrial. Tá? E é esse tipo de atividade que tende a ganhar mais escala no Brasil. E é esse que deve ser focado, e nós temos que focar, então, em design e fabricação de componentes eletrônicos. Por que componentes? Porque ele está o valor agregado. Tá? Próximo. Agora, enfim, para o ponto de vista do consumidor final, se você tem funcionalidade crescente, não tem barreira para importação de componentes, se a gente está acostumado a ver queda apreciável de preços para os bens de eletrônica. Aliás, os bens de eletrônica são os únicos bens que têm preços cadentes no tempo. Tá? E por isso que eles valorizam tanto a ideia de first to market. Por que eles ficam loucos por first to market na eletrônica? Por que a GM não é tão louca de ter first to market naquele negócio em relação à Ford? Porque aqui a margem é absurda no início e depois ela cai. A dinâmica de preço é assim, ela, lá em cima, margem enorme, e depois ela cai. Isso é para todos os produtos eletrônicos. O carro não cai de preço. Né? Ele não começa vendendo por 40 mil reais e dali um ano você espera comprar ele por 20 mil reais. Não existe isso. Né? E nenhum outro segmento. E nem na tonelada de soja. A tonelada de soja também, né, vai de acordo com a Bolsa de Chicago. Tá? E faz assim. Mas não começa com $20 o bushel e depois está $5 o bushel. Entendeu? Mas na indústria eletrônica tem isso aí. Então, na verdade, a queda apreciável. Tudo isso aqui é bom para o consumidor. Mesmo a valorização do real, tá, quando acontece, é bom para o consumidor. Ok? E aí, o que acontece? É bom para o consumidor, cresce o consumo. E o governo, já somos o terceiro maior consumidor de computadores e não sei o que do mundo. Que legal, grande produtor. E aí, o que tu faz a respeito disso? Já somos o maior produtor de não sei o que, lá de carro, terceiro maior do mundo. E o que você faz a respeito das coisas que são tecnologicamente avançados no carro? Então, a tendência tecnológica mundial faz da nossa indústria local uma importadora e uma montadora associada à marca global. Tá? Então, aqui você pode até ler o nome das empresas, não vou dizer o nome das empresas, que elas são vizinhas de vocês aqui, clientes de vocês no CDI, mas é uma montadora que fica associada à marca global. Existe muito casos desse. O Brasil tende a importar mais submontados e bens finais do que os componentes básicos. Então, se vocês acompanharem os próximos anos, a nossa balança, o que vai acontecer? Vai haver mais importação de submontados que necessariamente de chips. Chip está na faixa de $5 bilhões ao ano, que o Brasil importa de chips para montar em placas, mas o que o Brasil compra de placas montadas e submontados e componentes mais sofisticados, inclusive os displays que envolvem, né, de outros componentes básicos e vai agregando, o Brasil, essa parte vai crescer mais do que chips. Então, aquilo que o Vitor falava aqui, exatamente, bom, displays vai crescer, claro que vai crescer, porque ele é um componente de maior valor agregado, ele agrega mais componentes, né? A parte de semicondutor lá dentro, são subcomponentes lá dentro, e basicamente, né, aquilo vai aumentar, assim que vai aumentar a importação de HD e outras coisas que são, na verdade, não são exatamente bem finais, mas são submontados. E que, se você olhar os dados agregados, aparece lá como componentes, genericamente. Próximo. Então, o desafio para a indústria brasileira é ter um adensamento tecnológico maior. Aí precisa uma nova institucionalidade para fazer alianças estratégicas entre consumidores e produtores de bem. Aqui não existe muita ligação, obviamente, né? Quem consome e quem produz, não há ligação nenhuma. Esse cara aqui é preço e esse aqui que é a margem e a possibilidade, por exemplo, para esse cara aqui, a possibilidade de alíquota para importar chip ser zero é essencial. Faz mais de 20 anos que o Brasil tem alíquota praticamente 1 ou 2% para importação de componentes de chips. Tá? Deixa eu ver se é o meu, não é. E o que está faltando no Brasil, na verdade, é uma maior aliança entre os produtores de bens finais e os produtores de componentes. Essa é a mensagem. Tá? E o que falta é, efetivamente, uma agenda tecnológica única que una o demandante do componente e o produtor. Não existe, de acordo com o meu diagnóstico, uma visão estratégica de alinhar produtores de componentes com os produtores de bens finais no Brasil. E esse é um grande gargalo. É nisso que governo nenhum consegue mexer.
por enquanto não conseguiu até agora. Como é que eu acho que tem que ser mexido? Tem que ser mexido criando uma aliança institucional nova. Por exemplo, a Embrapa foi anunciado ano passado. A Empresa Brasileira de Pesquisa na Indústria, tá, por enquanto, opera através de convênios, acho que o Cimatec na Bahia, com o Instituto Nacional de Tecnologia e mais algumas instituições. Essa institucionalidade é frágil demais. Ela realmente não alavanca um novo patamar para a indústria. O que tem que ter é um centro tecnológico da indústria eletrônica que não seja refém da agenda desta ou daquela empresa individualmente. Que é o que acontece com a lei de informática. Os 800 milhões de reais que é investido em P&D no Brasil pela lei de informática é o que eu chamo de um P&D desalinhado. Ele não tem nenhuma visão estratégica para densar tecnologicamente o produto local. Ele é um P&D oportunístico. A empresa é obrigada a investir e ela procura o projeto que seja menos arriscado, o projeto que seja mais fácil de fazer e que, de preferência, né, ela possa, inclusive, sobrefaturar. Né? Inclusive, ela testa para a Receita que investiu 2, mas paga 1. Universidade séria como a minha não faz isso. Eu não faço. Nossa universidade nunca fez. Tanto que nós estamos lá embaixo, na captação de recursos da lei de informática. Lá embaixo. Nós somos honestos. O dinheiro que entra aqui tem que ser para P&D mesmo. E um P&D que interessa e que seja líder. Agora, se você quer assinar a carteira do teu empregado, dizer que ele está trabalhando aqui no meu projeto, eu não faço. Mas eu conheço 20 instituições no Brasil que fazem. Algumas até reputadas em São Paulo, têm um faturamento expressivo. E ela assina a carteira e o cara trabalha na empresa. Tá? Então, atesta como investimento externo em P&D e, na verdade, não é. Bom, isso é a história das salsichas e das leis. É bom que não se saiba como elas são feitas. Né? Então, se você for realmente ver como é que a salsicha é feita, você fica apavorado. Tá? Então, como se faz o investimento em P&D no Brasil de forma oportunística, o investimento da área de informática, não cria alinhamento de vetores. Próximo. Bom, do lado da demanda internacional, como a indústria é muito segmentada, você tem que ter especialização para entrar no mercado internacional. Tá? Você só vai ter uma indústria capaz de ser líder em componentes se ela for capaz de entrar também no mercado internacional e ter ganhos de competitividade por ser altamente especializada. Tá? Então, você só tem produtividade e ganho se você se especializar na cadeia de produção e na cadeia de projeto. A gente sabe quais são os drivers de mercados atuais, né? São esses aqui. Além dos produtos de plataforma mundial, né? Esses aqui são... O grande problema de entrar nisso aqui é que isso aqui é plataforma mundial. Quer dizer, o tablet ou o smartphone que a Nokia, né, projeta na Finlândia, ele é produzido com partes e peças na Malásia, na China, na Coreia, e ela atende o mundo inteiro. Tá? Agora, na área de transporte, na substituição de petróleo, na área de segurança e a eficiência energética, essas coisas são reguladas. Segurança, transporte e eficiência energética é regulatória. Existe poder regulatório do Estado. O Estado não consegue regular qual é a funcionalidade do smartphone. Tá? Então, tudo bem. Agora, no serviço de transporte, na parte de segurança, né? Segurança de carros, identificação, isso é poder de regulação do Estado. Onde o Estado tem poder regulatório, ele tem que usar de uma forma inteligente. O nosso Estado, o brasileiro, tem procurado usar isso aí. Tá? Então, por uma série de investimentos estratégicos que o Brasil quer fazer, o governo está querendo fazer o que a China fez. Ele usa o poder de regulação do Estado para dizer, você investe aqui, se você fizer isso assim, assim, assado, você tem esse investimento adicional se você fizer essa agregação adicional de valor. Tanto que entrou na agenda da política industrial, pelo menos nessa terceira fase da política industrial, que o pessoal chama de Plano Brasil Maior, é nome porque muda governo, tem que mudar nome, mas começou lá com a PITSE em 2004, depois virou o PDP em 2008, que é o Plano de Desenvolvimento Produtivo, e como entrou o novo governo em 2011, ele chamou de Plano Brasil Maior. Mas é a terceira fase da nossa política industrial nos anos 2000. Tá? Na terceira fase, tem essa visão de procurar agregar maior conteúdo local em componente. Estão fazendo isso com a indústria automotiva. Só que o governo é muito lento para regular essas coisas. Por quê? Porque a indústria está muito mais à frente de qualquer governo. Muito mais à frente. Tá? O que está acontecendo? Mesmo para a indústria automotiva, que é o carro-chefe da nossa indústria de transformação no Brasil, vai demorar mais de um ano, só em 2013, para entrar em vigor algumas regras verificáveis do que é agregação de conteúdo local. Para separar a empresa que é mais montadora e maquiladora da empresa que tem engenharia nacional e que contrata partes e peças no Brasil. Então, nós estamos fazendo agora no Brasil um ensaio com uma indústria que tem menos players, que é mais localizada, é mais fácil de monitorar,
né? E que no Brasil é muito importante, que é a automobilística. Para fazer a mesma coisa com a indústria eletrônica, vai demandar muito mais complexidade. E é isso que eu queria propor para vocês aqui, para a gente discutir logo depois do intervalo. Próximo. Então, para as políticas setoriais no Brasil, quais são as sinalizações? Primeiro, o PPB, o Processo Produtivo Básico, para a montagem é um instrumento insuficiente. Ele não deve ser descartado. Eu não estou dizendo que o PPB tem que ser descartado, estou dizendo que ele é um instrumento insuficiente. Tá? Se você fizer aquilo que o governo está anunciando, você terá exigências cada vez mais sofisticadas. E tem um outro problema. O processo produtivo básico, ele é um processo produtivo básico que tem uma portaria e uma normalização por cada produto. Isso é de uma complexidade absurda em eletrônica, porque a diversidade que existe de produtos eletrônicos é absurdamente grande, e a dinâmica, esse fato de que uma das principais características é o curto ciclo de vida de cada produto na eletrônica, não é o carro que tem um ciclo de vida de produto aí de 2, 3, 4 anos. O ciclo de vida de um produto eletrônico se mede em meses. E o tempo de introdução do novo modelo, nova funcionalidade, também se mede em poucos meses. Então, o ciclo de vida torna o projeto realmente uma atividade crítica, altamente estratégica, e precisa ter alta produtividade e especialização dos projetistas para entregar no prazo. Esse é o primeiro dado. E esse tempo de ciclo de vida, ele é de tal ordem que estabelece uma complexidade para quem vai regular e tentar fazer uma política industrial produto a produto, que é o que o Brasil faz hoje. Ok? Então, por exemplo, o CEITEC, quando a gente começou lá em 2005, um grupo de design, a gente definiu algumas estratégias que a gente achava que poderiam criar volume no Brasil. Por exemplo, chips de identificação por radiofrequência. Tá? O chip de identificação por radiofrequência que é utilizado em milhares de produtos, tem um que é usado para impressoras, que o Brasil monta bastante aqui. Tem multinacionais que montam suas impressoras aqui no Brasil. E eles usam um chip de RF. O que se fez? No PPB das impressoras e dos cartuchos está dito, a partir de tal ano tem que usar um chip de RFID feito no Brasil. Nada mais justo. Tá? Um Estado fez uma medida regulatória do PPB para um produto que vende muito e vai vender no futuro, exigindo que o chip de RFID tivesse alguma agregação local de valor. Esse PPB saiu há 3 anos atrás, quando ficou claro que a estatal CEITEC ia produzir RFID. Tá? Essa é a ideia. A China faz isso com muito mais competência e muito mais agilidade, porque ela exige isso de cada investidor diretamente. Na hora que ele entra na China para investir, o Estado diz assim, eu quero isso, isso, isso. Tá? Então, o conteúdo em componentes locais é essencial. Agora, a questão, se a multiplicidade é muito grande de produtos e a variedade e a dinâmica é muito grande, qual é o percentual de componentes que tu vai exigir em cada um? Então, virou aquela história da carochinha também. O nosso PPB está dito assim, a partir de tal ano, tal produto tem que ter tanto % do display nacional. Bom, aí vamos discutir o que é o display nacional. Aí tu vai ter que olhar detalhe a detalhe na cadeia produtiva, que é complexa, que é dinâmica, e é difícil. Então, cada PPB vai ter exigências mais novas e mais sofisticadas para levar à agregação de maior conteúdo nacional. E outro problema é essa questão de verificação de compliance. Né? O termo em português, não sei qual é, verificação de conformidade, mas não é a conformidade técnica, né? É a conformidade com a regra. Né? Conformidade técnica, o engenheiro entende. Agora, essa questão de verificar se aquele veículo tem realmente aquele tanto por cento de percentual de componente nacional, né, vai ser realmente um problema regulatório. O desafio para a regulação disso é enorme. Claro que as empresas querem investir com regulação nenhuma e mínimo controle burocrático. Então, o controle burocrático tem um peso, né, excessivo sobre as empresas e elas rejeitam isso com razão e reclamam disso. Tá? E, claro, está claro para vocês, já foi dito que para componentes eletrônicos, a política industrial, desde a primeira versão, em 2004, prioriza componentes. Próximo. A gente fez estudos, então, específicos para ambiente de informática e automação. Próximo. A gente fez uma série de recomendações de instrumentos novos. Por exemplo, além das coisas óbvias, como, por exemplo, aqui tem o tipo de instrumento, incentivo, regulação e coordenação. Você precisa de instrumentos de política pública, que são incentivos, regulação ou coordenação. Por exemplo, para semicondutores, tem incentivos que a Lei 11.484, tá? Do ponto de vista de coordenação, os instrumentos, por exemplo, para indução, você precisaria, por exemplo, ter políticas de compras nacionais. Então, como instrumento de coordenação, tá?
para induzir um investimento, você tem como instrumento possível a política de compra nacional. A política de compra nacional já está entrando na lei desde o Plano Brasil Maior, aquele anunciado no início de agosto de 2011, né? Essa política já entrou lá para bens de telecom, para os bens que vão para a infraestrutura de banda larga. Já está esse instrumento, que é um instrumento de coordenação de política de compras, tá, no setor governamental, que tenta induzir um tipo de investimento no Brasil para fazer mais agregação de valor local. Existem investimentos, digamos assim, um investimento estratégico, né, que exige coordenação, que são, por exemplo, além da política de compra nacionais, incentivos à capacitação de recursos humanos e a criação de centros industriais de P&D. Tá? Na origem, o CTI, lá na década de 80, foi pensado para ser um centro de P&D da indústria. Ok? Era essa a lógica. Só que a indústria de informática se transformou radicalmente nessas 3 décadas. Tá? E o que acontece? É difícil, né, um centro de P&D com certas características atualizar a sua agenda e responder à demanda da indústria. E eu não sei se vocês concordam comigo, fica para discussão, quem sabe até com a participação do Vitor, mas essa é a grande dificuldade. Então, o que eu acho que tem que existir em termos de instrumento estratégico, além de incentivos à capacitação, que, além de gente, deveria criar centros industriais de P&D. O Brasil não tem stakeholders no lado da indústria com vontade de fazer no Brasil um centro de P&D industrial para áreas estratégicas. Sobrou para o Estado brasileiro fazer. Então, o que ele fez? Ele criou o CTI na década de 80 e criou uma empresa estatal nos anos 2000, lá em Porto Alegre, que é o CEITEC. Tá? Mas, na sua origem, em 2002, quando a gente começou a modelar o CEITEC, ele era para funcionar como uma instituição de terceiro setor, com governança tripartite, governo, setores empresariais e academia. Hoje ele é uma empresa estatal e, portanto, não está nessa estratégia. Passou a ser uma empresa estatal. A natureza jurídica do CEITEC mudou com uma lei que foi aprovada no Congresso em 2007, mas que chegou no Congresso em início de 2000. Foi aprovado no Congresso em 2008, metade de 2008, mas chegou no Congresso no início de 2007. Então, só para o Congresso resolver aprovar a lei que criava uma empresa de microeletrônica no Brasil, e a microeletrônica é muito dinâmica, né? Demorou só para os congressistas aprovarem essa lei 1 ano e meio. Tá? Então, na área pública, não dá para você acompanhar essa dinâmica. Então, o Centro Industrial de P&D, então, eu quero dizer para vocês, eu quero discutir com você no CTI exatamente qual é a missão crítica que o CTI tem como centro de P&D da indústria. Só que a indústria só entra no centro de P&D se ela controla a agenda. E vocês não querem dar o controle da agenda para as indústrias também. Então, aí tem um problema de governança. A Embrap, por sua vez, foi colocada como um novo modelo ano passado, mas ainda não se decidiu se vai ser um modelo autárquico, se vai ser uma nova institucionalidade. Por quê? Porque no Brasil a criação de uma institucionalidade nova na área pública é tabu. É mais provável alguém da burocracia estatal, das controladorias, te dar 1000 razões pelas quais você não deve fazer 2000 coisas, do que ela te dar uma razão fundamentada pela qual você deva fazer uma coisa nova que nunca foi feita para resolver um problema social. Essa é a lógica do pessoal. Então, então esses instrumentos de coordenação no governo são muito difíceis. Claro que tem mudanças na demanda mundial, por exemplo. Se você tem incentivos à exportação, tá? Se você tem, por exemplo, políticas de compras nacionais, você consegue, né, por exemplo, não só ter presença no mercado internacional, como também fazer com que as empresas internacionais se interessem a produzir aqui, porque a demanda está aqui. O caso da Petrobras, a Petrobras consegue fazer isso. Tá? Porque ela diz assim, bom, se a multinacional quiser desenvolver uma tecnologia que não tem ainda, que é para ser usada no Brasil, venha fazer aqui. E eu tenho, sei lá, 100 bilhões de dólares por ano para investir, e ela pode fazer isso. Agora, na indústria eletrônica não existe aquilo que chama de uma empresa no comando da cadeia. Ponto. O governo quer comandar a cadeia, mas tem enormes dificuldades. Você entende o que eu quero dizer? Então, a indústria de petróleo é fácil fazer, ela acontece com indução do governo, mas as ações são mais rápidas junto às empresas, porque tem uma empresa no comando da cadeia, que é a Petrobras. Então, ela decide alocar P&D em universidades, em empresas e afetar a demanda mundial.
Né? Aqui no Brasil não tem nenhuma empresa que afete a demanda mundial expressivamente e que possa ter esse clout, como se diz. Tá? Políticas de incentivos, por exemplo, incentivos à exportação, o Brasil tem muitas. Associado à mudança tecnológica, por exemplo, você precisa ter uma visão integrada. Então, alguns incentivos associados à mudança tecnológica, eu diria o seguinte, você tem que ter uma visão integrada de P&D, tá? Do equipamento e de software. Então, a lei de informática não pode ser só uma lei que olhe, né, para um aspecto de P&D formal. Tem que ver P&D estratégico. Tem que exigir P&D estratégico. Próximo. Bom, vamos lá para as conclusões, tá? Se me permite aqui. Tá? Tem muitos dados aqui sobre a indústria de eletrônica. Aqui tem um pouco sobre a cadeia de empreendimentos na área de componentes, na parte de projetos, parte de foundries e back-end. O Brasil não tem empresa nenhuma atuando nessa parte aqui de foundries, exceto o Ceitec, que tem prototipagem e produção em baixo volume. Tá? Quando eu escrevi isso aqui no ano de 2002, eu tinha certeza que o investimento numa fábrica daquele tipo, 1.300 metros quadrados de área limpa, não excederia 100 e poucos milhões de dólares. Ok? Isso eu escrevi em 2002, esse quadro aqui. E dizia o seguinte, as design houses que operam no Brasil, elas podem estar verticalizadas, integradas a uma única empresa. Então, atrair o design house da Intel, ou atrair a design house da Texas é uma coisa. E a outra coisa é você ter integradoras independentes, como, por exemplo, Nokia e outras, que são a design house integradora aqui. E tem as DH3, que são fornecedoras de módulo de IP ou de software embarcado para as empresas que são ou DHs vinculadas a uma IDM ou integradoras. A maior parte das 18, 19 DHs que tem no Brasil aqui se classificam nessa parte como uma DH independente. Inclusive a de vocês aqui, vocês fornecem módulos de IP e software para outras integradoras ou então para empresas líderes, tá? Que são as empresas que são vinculadas. Então, a Freescale aqui em Campinas é uma DH do tipo 1, vinculada, verticalizada, vinculada a uma empresa. Ela não tem problema aqui, uma DH vinculada não tem problema nenhum de arranjar cliente. O cliente da Freescale Campinas é o cliente da Freescale Mundial. Tá? Já uma DH independente aqui, que tem que fornecer módulos de IP ou prestar serviços, ou vende homem-hora como prestador de serviços, ou gera um IP próprio. Essas DH aqui no Brasil, as que foram que o governo conseguiu criar com a política do CI Brasil desde 2005 para cá. Ok? Com relação a foundries, né, o Brasil só tem essa fábrica pequena lá em CMOS em Porto Alegre, para pequenos volumes, 1.300 metros quadrados de área limpa. Tá? O que o setor industrial está pedindo? Que o PADIS, né, não seja expandido, mas que seja criado um regime tributário específico para componentes eletrônicos, não só os semicondutores. Ok? E que você tenha um processo produtivo mais inteligente, que olhe não só a cadeia de produção, mas também a cadeia de engenharia. Que olhe só não o processo produtivo, mas também o processo de engenharia. Basicamente, é para dizer o seguinte, ó, tá, se você faz o projeto de um chip no Brasil e manda fabricar em Taiwan, aquilo é propriedade intelectual de uma empresa brasileira, ele é fabricado em Taiwan, mas é colocado num produto que é produzido no Brasil, né? Para todos os efeitos, aquela montagem de um chip que foi produzido com propriedade intelectual no Brasil deve ter algum incentivo adicional. Deve ser considerado uma agregação maior em termos de conteúdo local ao componente. Significa o seguinte, você vai ter que discutir qual é o processo produtivo da engenharia. Porque, embora a gente não monte nada, né, é parte do processo produtivo fazer a engenharia na etapa 1 e 2 da cadeia. Então, o que eu estou dizendo é que a regulação ficou mais complicada, vocês sabem isso aqui. O ecossistema no Brasil é um ecossistema bastante limitado. Eu estava comentando sobre essas 18 empresas ou associações que atuam como design houses. A maior parte delas, exceto a Freescale, né, que está no Brasil, que tem a Freescale é uma design house do tipo 1, que ela é vinculada, ela não tem problema de mercado. Rigorosamente, ela não precisa ter uma força de mercado no Brasil, de vendas, né, no Brasil, ela projeta para o mercado mundial, ela está dentro da divisão de trabalho internacional de uma empresa única. Já essas empresas aqui têm que buscar clientes. Inclusive o Ceitec tem que fazer, para a parte do seu design center, ele precisa buscar clientes fora. Ok? Então, a perspectiva no médio prazo, né, são, enfim, coisas que exigem repensar. Aqui estão as propostas. Aperfeiçoar o PADIS, parte disso foi feito agora no mês passado,
Criar um regime setorial específico, isso aqui é uma proposta da BINE, de um programa de apoio ao desenvolvimento de componentes eletrônicos. Veja bem, quem produz no PADIS vai ter incentivos de um certo grau. Vai ter isenção de imposto de renda da pessoa jurídica, isenção de PIS, COFINS, isenção de imposto de importação. Quem produzir componentes eletrônicos que não se enquadram no PADIS pode ter um outro grau, patamar de investimento, um patamar de incentivos menores. Tá? Por que tem que criar regime específico para componentes eletrônicos lato sensu? Porque existe muita segmentação no complexo. A segmentação é muito grande, a diversidade é muito grande, e você tem que apoiar as cadeias produtivas e as cadeias de engenharia dos componentes que entram em segmentos que não são necessariamente de displays e semicondutores. Dá um exemplo, dispositivos SAW. Alguns de vocês aqui no CT trabalham com isso. Não é rigorosamente um dispositivo semicondutor, né, o SAW, mas tem demanda e não existe razão nenhuma para não incentivá-lo também, a sua produção no Brasil. Outro exemplo, painéis solares. Então, para a parte de produção do silício, tem incentivo fiscal. Mas para você produzir o display como um todo, aliás, o painel como um todo, aquilo não tem. Outro exemplo, que ficou bastante claro, empresas como as empresas que são integradas verticalmente, fazem dos componentes até o produto final, Samsung e LG, especialmente a Samsung, né? Ela e LG produzem displays. Ora, ela teria incentivos só para produzir o display, e os incentivos para ela produzir a televisão e o monitor é outro conjunto de incentivos. Então, ela mesma, por exemplo, nenhuma dessas duas empresas se habilitou, nenhuma das grandes produtoras internacionais de LCD se habilitou aos incentivos do PADIS, que existem desde 2007. Por quê? Porque elas são integradas verticalmente. Elas acham que os incentivos que já existem para elas fazerem isso em Manaus já são suficientes. Você entende? Ela teria que criar um novo CNPJ só para fazer uma etapa de produção daquilo. Então, isso que eu quero dizer. A indústria pediu para reduzir o percentual exigido em P&D. Isso já foi feito para transmissores de TV digital. São só 5 empresas no Brasil, um faturamento muito pequeno. Tiveram já em 2007 a exigência de P&D reduzida para 2,5%. Tá? As indústrias que fazem montagem no Brasil de componentes pediram que esse percentual que a lei do PADIS diz que é 5% fosse reduzido. Já foi, de certa forma, atendida essa demanda através da última medida provisória que saiu em 2 de maio 2 de abril do mês passado. Tá? A medida provisória de abril do mês passado, ela estipulou exatamente isso. Tá? Que no PADIS agora o Executivo está autorizado por lei a reduzir a exigência em P&D até no mínimo 2%. Ok? Por quê? Porque a indústria, especialmente aquela que só faz montagem, faz o back-end e tal, ela vê o P&D como imposto. Os 5% do faturamento, ela entende aquilo como imposto. Tá? Ela naturalmente não faria aquele P&D no Brasil. Por diversas razões. Nós vamos discutir depois. Então, essas aqui são propostas novas. Tá? Por exemplo, eu já mencionei coisas que não estão aqui no PADIS, como, por exemplo, submontagem com valor agregado, né? Fotovoltaicos, optoeletrônicos. Tá? Tem muita coisa que não é semicondutor, mas que são, na verdade, agregados grandes. Você tem lá o laser e o LED lá dentro, mas todo o sistema, a montagem, tem muita engenharia complexa. E tem submontagem que tem valor agregado, é o modelo Embraer. A Embraer ela importa 2,5 bilhões de dólares por ano e exporta 5. Ela agrega metade do faturamento, é agregação local. Grosso modo. Estou chutando os números assim, mas é mais ou menos. Ela tem que importar a turbina, tem que importar toda a eletrônica do avião, ela importa diversas coisas. E ela importa, para cada 2 dólares que ela exporta, né, ela importou 1. Okay? E esse modelo é um modelo da indústria eletrônica. Tá? Então, que nossa importação aumente a taxas muito grandes, não há problema, desde que ela seja acompanhada por uma exportação, que é o que acontece na China. A China é uma grande importadora de eletrônicos, uma grandíssima exportadora também. Entende? Então, e ela agrega valor. Então, o modelo Embraer, que é um modelo de sucesso de engenharia no Brasil, nós temos que passar a eletrônica a operar dessa forma. Tudo bem que a gente cresça em importação, não há problema, não é errado nenhum, porque a especialização e distribuição internacional do trabalho. O que nós temos que fazer é mostrar a exportação crescendo também. Isso é um indicativo positivo. O que acontece é que a exportação no Brasil, ela é exatamente, nos últimos 10 anos, ela é estacionária, estagnante e até levemente declinante, e a importação é assim. Se as duas fossem
Se as duas fossem assim, tinha que ter um gráfico aqui, para mim não teria problema nenhum. Isso demonstraria dinamismo. Então, vamos passar para a discussão agora, e para isso eu quero concluir dizendo algumas coisas. Tá? Aqui tinha uma série de discussões específicas sobre instrumentos de apoio. Tá? São instrumentos fiscais, tá? O que o Brasil tem, qual é o objetivo, qual é o mecanismo, quem é o beneficiário. Os instrumentos fiscais continuam. Um dos problemas, outra coisa é o P&D, né? O que o Brasil tem, a lei de inovação, a lei do PADIS, as linhas Funtech, Inovação, ProSoft, ProTVD, do BNDES. Aqui tem um quadro completo dos instrumentos. E no cenário de longo prazo, a gente gostaria que houvesse mais empresas inovadoras, seja em hardware, seja nas empresas que eu chamo de hard TIC. Aquela empresa de automação que eu mencionei para vocês, eu chamo de uma empresa de hardware, que as pessoas acham que é de hardware, mas ela é uma empresa de TIC. Eu chamo de hard TIC. Tá? As empresas que fazem automação industrial são basicamente caminhando para esse modelo aí. Ela é uma indústria fortemente, que no futuro teria que ser fortemente associada à indústria de TI, de serviços. Tá? Hoje ela é 2% do PIB brasileiro, tendendo a cair esse percentual. Se chegasse a 5%, seria o sonho em 2022. E eu organizei as empresas em três grupos. Tem as empresas que fazem a manufatura eficiente, as empresas de SM, né, de Contract Electronics Manufacturing, que são especializadas na produção, elas são importantes. Essa é uma indústria que não faz a engenharia avançada no Brasil, ela faz a produção, a engenharia de produção dela é muito avançada. Tem as empresas que inovam em hardware, que são indústrias que estão aqui, enraizadas no Brasil, elas fazem agregação para engenharia local, elas são as empresas que estão aqui, né, instrumentação, sensores, eletromédicos, comunicação, controle industrial e controle em geral. Essas empresas no Brasil são empresas que têm potencial para inovar em hardware, só que elas não têm escala mundial, não têm nem marca mundial. O terceiro grupo de empresas de TIC, né, de eletrônica e TIC, elas são menos indústria e mais serviços. Elas são ligadas ao design, ao serviço de engenharia. O negócio core dela é o software e os serviços associados ao produto. Tá? Por exemplo, uma empresa que faz RFID em transporte, uma empresa que coloca RFID na infraestrutura de transporte. Ela compra o chip, ela compra o hardware em algum lugar, mas o importante para quem compra, a empresa paulista de transportes, sei lá, o trem metropolitano de Campinas, o trem metropolitano do Rio de Janeiro, esse pessoal quer contratar uma empresa que tome conta de todo o serviço. Essa empresa, basicamente, ela está no negócio de software e serviço. Se ela ganha mercado, se ela implanta essa tecnologia, ela arrasta consigo a demanda por componentes que podem ser produzidos no Brasil. Isso que eu chamo de empresa, que eu chamo de inovadoras em hardware, que habilitam TICs. Tá? São TICs habilitados para um hardware específico. Por exemplo, quais são os segmentos no Brasil que têm bastante expressão nessa área? As empresas de automação bancária, de automação de transporte, automação comercial, automação de serviços de entretenimento. E a parte expressiva da automação industrial no Brasil é isso aqui, e o serviço dele é o negócio. E o hardware é uma parte que ele tem que dominar e muito bem. Não é um cara que aprende a programar aplicativos e tal, nada disso. É um cara que entende hardware mesmo. Ele entende do sistema do hardware, mas o negócio da empresa, o faturamento da empresa está associado à implantação do serviço. Então, nesse estudo do BNDES, eu propus para o BNDES para olhar o seguinte: essas empresas já têm incentivos. Temos que mantê-las no Brasil. Os incentivos que estão aqui já se demonstraram suficientes para estarem aqui, Foxconn, Flextronics, etc. Tá? Aqui tem empresas pequenas, não tem escala, são uma multitude de pequenas empresas. Aqui tem empresas que têm escala, mas o negócio dela não é o hardware. O hardware é um elemento. Então, tem que associar isso aí no ecossistema, e essas empresas no Brasil têm que se unir e fazer um centro de P&D da indústria, em que entre dinheiro estatal, dinheiro de multinacional e dinheiro do setorial. E a governança não seja só do governo. Se a governança ficar só com o governo, como se diz lá no Rio Grande, adeus Pampa Mil. Tá? Não funciona. Tá, ok? Adeus Pampa Mil não funciona mesmo. Tá? Não funciona. Tá? Por quê? Porque precisa de uma institucionalidade própria. O CEITEC, como empresa, não pode sozinho prover esse papel. Porque ele é uma empresa, ele tem que ter, né, eventualmente tem que dar resultado, como empresa. E tem que ter foco no negócio dela. Um centro de P&D industrial tem que ter uma agenda expressiva para agregar localmente, mas não pode estar atrelada a esta ou aquela empresa individualmente. Então, tem que ser um centro de P&D importante para os bens de telecom. Então, tem que ser um centro de P&D junto ao CPQD da Telebrás.
E as empresas que vão agregar valor no Brasil vão aportar dinheiro lá. Tá? Por que isso é necessário? Porque diversas empresas multinacionais importantes da área de equipamentos de telecom dizem, eu tenho que investir em P&D. Eles sabem que o governo gosta que eles investem em P&D. Então eles vêm para cá e dizem, primeira coisa, eles já estão vendendo no Brasil aos bilhões de reais por ano. E agora vem aqui uns caras com pastinha embaixo do braço e dizem o seguinte, nós queremos fazer P&D no Brasil, Mas não é assim, não é o cara de pastinha embaixo do braço que vende. Me manda o teu engenheiro, vem falar com o nosso engenheiro, vai falar com alguém que pensa estratégia no Brasil e vamos dizer qual é o projeto que vamos fazer junto, estratégico lá para frente, com o produto lá na frente, com os teus engenheiros e os engenheiros daqui. Entendeu? Eu não quero, quando chega o chinês com a pastinha embaixo do braço, agora nós vamos fazer P&D no Brasil, eu digo, que legal, onde é que estão os teus engenheiros que vão discutir comigo? O cara é um homem de marketing, eu não quero discutir P&D com um homem de marketing. Entendeu? Ele até pode vir aqui fazer o marketing dele, mas se ele não trouxer junto, e ele vai chegar aqui e vai dizer, puxa, tem universidades muito boas, tem aquele centro estatal, tem aquela empresa, o cara coça a cabeça e volta lá para a China, volta lá para onde ele vem e diz assim, esse Brasil é uma complicação danada, não sei o que fazer. Tá? Um advogado do Vale do Silício me contou uma história fantástica há 3 meses atrás. Não encontrei pessoalmente, nós estávamos numa teleconferência discutindo um negócio da I3E e ele deu um diagnóstico de país da América Latina. Ele é um advogado que tem formação em engenharia e assessora empresas e governos, empresas que querem investir em outros lugares do mundo. Ele deu o seguinte diagnóstico. Ele diz assim, o Brasil não tem chance como um centro de inovação porque o seu aparato legal é incompreensível. Diz assim. No fundo é o seguinte, os advogados andaram, e a elite que está lá no Congresso e, se aperfeiçoou tanto em fazer leis e regulações, criou uma burocracia tão ineficiente que os caras que chegam com uma certa racionalidade para dizer assim, eu estou aconselhando investidores estrangeiros. E ele é um advogado. Foi o primeiro advogado que falou como engenheiro comigo na vida. Okay? Por quê? Porque ele mora no Vale do Silício, ele só assessora empresas de tecnologia. Então, ele diz assim, eu só assessoro empresas que investem em tecnologia, são empresas de tecnologia, e nós fizemos um mapeamento para o leste asiático, né, para Dubai, fez o diagnóstico para um país X, Y, Z, e estudou a América Latina. Ele diz assim, na América Latina, do ponto de vista de investimento para empresas inovadoras, os melhores lugares são Chile e Uruguai. Bom, como tinha Uruguai na discussão, achei que ele estava tentando ser bonzinho com o cara uruguaio que estava na mesa. Mas o que ele falou sobre o Brasil é verdade. Então, precisou vir um advogado gringo lá do Vale do Silício dizer uma coisa que é verdade, que ele precisa dizer na cara, e eu tenho dito isso há muito tempo, tem que dizer na cara de quem faz a decisão. O problema do Brasil é que nós temos o conceito bem formulado, nós temos universidades competentes, nós temos empresas competitivas, nós temos multinacionais que estão aqui, que têm uma enorme vontade de ocupar esse mercado e tem mais engenharia local. O que eles não entendem é a nossa política de incentivos. Eles acham que a nossa estrutura legal é incompreensível. E uma das grandes barreiras é o regulamento, por exemplo, alfandegário. Como trazer coisas, como passar coisas na alfândega, como importar e como exportar. Esta mera regulação burocrática do ato de exportar ou importar, no Brasil, é tão complexa e tão, digamos assim, imprevisível, que ele não tem segurança de quantos dias um produto X ou Y está na alfândega. Portanto, ele não pode programar a produção nesse contexto de exacerbada troca rápida de componentes e partes para você produzir na eletrônica. Que é o core da eletrônica hoje, que é o essencial. Sem isso não funciona. Entendeu? Então, o que é a realidade? A nossa burocracia estatal, o marco regulatório e as leis, no Brasil, já estão virando piada nos círculos de investidores internacionais. Entendeu? Então, por mais que haja boa intenção de todos os atores, aí está o principal entrave. Okay? Não é uma coisa que a gente resolva dentro da universidade, com tecnologistas, não é uma coisa que você resolva só com vontade do governo, você realmente precisa ter um marco ágil para a indústria eletrônica, senão ela não vai investir no Brasil em atividades estratégicas. Tá? Ainda que a gente diga, para você vender agora para o Plano Nacional de Banda Larga, você vai ter que agregar localmente. Nós já fizemos dessas medidas que eu mencionei nesse quadrado ali, naquele quadro de
medidas de incentivo que são de caráter fiscal, regulatório, né, e de coordenação de políticas, são as três naturezas, para induzir investimento. Aquelas medidas, algumas estão acontecendo, estamos avançando, mas não o suficiente. Tá? Então, aqui seriam os tipos de determinantes, né? Você precisa ter política continuidade para você chegar nesse quadro desejável. Se eu quisesse ter no Brasil o sonho, né? Eu teria que ter o quê? Políticas continuadas, governança efetiva e centralizada, dinamismo tecnológico, câmbio de juros sem sobrevalorização, centros de P&D da indústria, inserção sistêmica em cadeias globais, tá? Não apenas na cadeia das empresas de manufatura eletrônica. Política de compras públicas e privadas. As políticas de compras privadas para telecom é essencial, porque todas as operadoras são privadas no Brasil. E operadoras de telecom com presença externa não seria tão importante, mas seria importante para a indústria de bens de telecom, porque se essas empresas fossem para fora e levassem equipamentos brasileiros, seria esse o ideal. Mas isso já seria muito idealizado. Não? Porque, na verdade, em vez de operadoras com presença externa, nós temos operadoras internacionalizadas que têm presença no Brasil. E aí a política de compras delas é o inverso da nossa, não é uma política de compras orientada ao Brasil, mas orientada à visão dela, que é uma empresa espanhola, uma empresa mexicana, o que seja. Então, para ter isso aqui são fatores determinantes, isso geraria uma série de transformações e teria um efeito benéfico para esse setor. Então, esse aqui é um quadro reverso que diz o seguinte: para chegar aqui, eu preciso ter isso aqui. E aqui está dito, política continuada. Quer dizer, nós começamos a política industrial na encarnação de 2004, não deu nem 10 anos ainda, ela tem que ser continuada. Você não pode medir apenas os primeiros 8 anos os seus resultados. Você não pode ser imediatista. Tá? E é uma coisa fundamental. Um indiano me contou uma história fantástica. Ele diz assim: sabe por que vocês aqui no Ocidente estão achando maravilhoso que a Índia exporta serviços de software e TIC aos bilhões de dólares? Ele disse assim: sabe o que aconteceu? Ele me explicou, ele é um professor de uma universidade, um indiano. Ele disse assim, ele já tem uma certa idade, sabe o que aconteceu nos anos 80, final dos anos 80, em algumas províncias da Índia, especialmente onde fica Bangalore? O governo estadual simplesmente disse assim: quem quiser montar uma escola de engenharia, monte. E começou a pipocar a escola de engenharia de fundo de quintal, em cima de caixote. E centenas. E ele diz assim: nos primeiros 10, 15 anos, o pessoal estava muito desempregado. Gerou mão de obra, muitas até sem muita qualificação, em grande volume. Ficou 10, 15 anos lá, um excesso, até que as empresas internacionais começaram a vir primeiro para prestar um serviço. A CISPRO e a WIPRO, em 1989, não existiam. São as empresas hoje que faturam em serviços de TIC dezenas de bilhões de dólares. São empresas internacionais indianas. Ele disse assim: estava sobrando mão de obra na Índia, e no final dos anos, meados dos anos 90. Por quê? Porque simplesmente um governador de uma província desregulamentou o ensino de engenharia. As outras províncias ficaram de dor de cotovelo há alguns anos. Primeiro houve muita reclamação, porque é um negócio desregulado, é uma educação de má qualidade até. As outras províncias fizeram a mesma coisa, e isso gerou um efeito lá que Bangalore, eu esqueci o nome da província, Karnataka. Karnataka, que é a província, essa aí começou, ela criou o polo de Bangalore hoje, que é um polo em TIC. Eles não têm design house como tem no Brasil. O que eles têm lá é o quê? Uma série de empresas internacionais que foram lá empregar os indianos. Mas começou com uma decisão de uma autoridade desconhecida, que eu nunca soube, de nível estadual, que multiplicou. Tá? E eu visitei a Índia em 2007 e visitei um instituto chamado National Institute of Information Technology, uma instituição privada que já tinha, ele diz assim: nós educamos nos últimos 15 anos 2 milhões de indianos em técnicos de informática, técnicos de rede, programadores, essas coisas que são formação de nível profissional. 2 milhões, uma instituição privada, ela cobra. Tá? Então está sobrando indiano. Tá? Então, qualquer empresa que chega lá, realmente... Isso aconteceu no final dos anos 80. Ok? Então, o marco regulatório é importante. Isso é só um exemplo de como o marco regulatório é importante. O cenário B, se não acontecer, né? O cenário otimista, né? Que eu espero que aconteça, tenha mais inovação local, você tem um ecossistema em que a empresa montadora tem forte presença, não vamos desincentivá-la. Não me tome minha palavra errada. Eu não falei aqui que a indústria montadora não é importante. Ela é importante, ela tem que ser mantida. Ela tem que ser mantida com os incentivos que aí estão, mas tem que existir incentivos adicionais para nós mudarmos o patamar.
As empresas do segundo e terceiro grupo têm que ser dinamizadas são elas que vão criar oportunidades para trás. Da cadeia significa para componentes. Tá? Infelizmente, as empresas do grupo Tier 2 e 3, as de capital nacional, são muito pequenas, são médias empresas no máximo. Tá? E a política industrial que nós temos, que é a lei de informática e a lei da Zona Franca, são insuficientes para mudar esse quadro. Tá? Lei da Zona Franca e a lei da informática se provaram, lei de informação e suas melhorias, se provaram insuficientes como instrumentos regulatórios para mudar o padrão de inovação local. É isso aqui. É isso que eu queria mencionar. Convergência tecnológica torna o quadro mais difícil, né? A baixa taxa de inovação que nós temos no Brasil é um fator limitante para a gente aumentar o conteúdo local. As barreiras de entrada nessa indústria de inovadora aumentam com o tempo, não só porque há mais competitividade, mas com o ciclo de vida é muito rápido. O cenário de continuidade das políticas parece que é meio inevitável. O Brasil anda por inércia, né? Nós ainda temos trabalho escravo, abolimos a escravatura há 130 anos atrás, mas nós ainda temos trabalho escravo. Então, o cenário de continuidade é meio que inevitável se não forem adotadas políticas muito boas. A indústria montadora veio para ficar e é bom que fique. E se a gente quiser uma indústria eletrônica mais forte, ela vai ter que importar mais, mas vai ter que gerar coisas localmente. Aqui está meu e-mail. Vamos para a discussão agora. Obrigado. A gente deixa as perguntas, então, para isso, parte do sim, exatamente. A discussão. Eu vim aqui para provocá-los, tá? Não vim aqui... Nenhuma intenção de dar lição. O documento todo, ele tem 130 páginas. Vocês podem encontrá-lo naquele site ali, no link documentos. É projeto pib.org.br. Ele foi coordenado pelo Instituto de Economia da Unicamp e da UFRJ. Foi coordenado por economistas. Eu era um mero tecnólogo lá tentando botar ordem nesse emaranhado complicado que é a indústria eletrônica e a indústria de TICs. Então, vocês podem ter acesso a todo o documento. Ele precisa de uma atualização. Ele foi publicado em segundo semestre de 2009, mas naquele endereço do projeto PIB vocês podem baixar o PDF, não só para a indústria eletrônica, mas para toda a indústria de transformação. Tem estudos sobre a indústria, sobre a software e serviços de TIC, que foram feitos por um outro grupo com o qual eu interagi. Então, o estudo foi feito com investimento público do BNDES. Está lá, está disponível para vocês. Recomendações específicas para a indústria de bens de TICs estão no estudo da indústria eletrônica, naquele site projetopib.org.br. Tá? Muito obrigado.